É uma alegria estar aqui novamente, nessa casa que sempre nos recebe com tanto carinho e nos dá a oportunidade de estudo, de reflexão, mas principalmente de trabalho no bem. Sobre a autoproteção, como já anunciaram, é o tema em que a gente vai pautar a nossa reflexão da noite de hoje. Reflexão essa que escapa a qualquer tipo de fórmula mágica que nos isente do mal sem o concurso do nosso próprio esforço. O único escudo capaz de nos proteger de nós mesmos é também construção de nós mesmos. E essa construção acontece no cultivo de duas coisas fundamentais que vão alicerçar a capacidade da autoproteção que a gente tem que desenvolver dentro de nós, que é a simpatia e a sintonia. Simpatia e sintonia, que são os mecanismos que nós vamos permitir com que a proteção e a intercessão em nosso favor, ela aconteça. Nesse sentido, é preciso com que a gente faça uma breve distinção entre sintonia e simpatia. Simpatia é um trabalho de introspecção. Aliás, sintonia é um trabalho de introspecção, um trabalho de volta para dentro de nós mesmos, no ajuste ou no reajuste das nossas emoções e na elevação dos nossos pensamentos. Porque durante o nosso dia a dia, as nossas emoções e os nossos pensamentos, eles oscilam muito de acordo com as experiências que nós atravessamos. E essa oscilação, ela conclama-nos a necessidade de ajuste dos nossos pensamentos, de ajuste das nossas emoções. E é um trabalho primordial que a gente tem que desenvolver durante a nossa estadia na Terra, durante a nossa existência, a nossa experiência no corpo físico. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, numa lição intitulada O Dever, o Espírito Lázaro, através de uma belíssima mensagem que ele ditou na cidade de Paris no ano de 1863, ele nos fala que o dever moral do homem tem que acontecer primeiramente para com ele mesmo e para com os outros em seguida. Então ele está querendo nos dizer dessa sintonia da qual a gente deve buscar sempre um estado mental de elevação, a fim de que as nossas experiências possam ser melhor aproveitadas por nós, e para que a gente possa não reprovar novamente diante das situações que nos surgem, como nós durante muito tempo reprovamos ao longo da nossa trajetória evolutiva. Durante as nossas multimilenares reencarnações, nós viemos, ao longo do processo evolutivo, acumulando bagagens. Essas bagagens, elas se diferem em dois tipos. As bagagens das nossas aquisições positivas, porque nem tudo que a gente traz do passado é coisa ruim. Isso é importante que se diga. Nós também trazemos muitas aquisições positivas que vão nos servir para a continuidade do nosso processo evolutivo. Agora, nós trazemos também um peso desnecessário em nossa bagagem, que é aquilo que a gente tem que se ver livre. Por exemplo, na nossa família, pode haver espíritos reencarnados junto conosco que estão cultivando mágoa para com nós há 4, 5, 6 existências.
reencarnando junto conosco, mas que não conseguiram se desvencilhar do peso da mágoa, do peso do ódio. Então, são bagagens desnecessárias que tornam o espírito humano pesado na experiência que ele vem a postergar com a atitude de reprovação. Então, essa bagagem que a gente traz pesada e desnecessária, ela representa para a maioria de nós verdadeiras amarras do sentimento. São pontos escuros na alma que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa iluminar. Portanto, o processo de autoiluminação, ele é um processo de sintonia, de permanência numa sintonia elevada. Porque essa bagagem desnecessária, esses pontos escuros na alma, essas amarras do sentimento, elas se refletem no hoje através dos nossos impulsos inferiores, através das nossas más tendências. Então, essa bagagem que a gente vai acumulando desnecessariamente ao longo das reencarnações, elas se refletem no hoje, através dos nossos instintos perniciosos. E como que a gente combate o impulso inferior? Como que a gente combate uma má tendência? Em contrapartida a essas manifestações do nosso passado sombrio, existe o autodomínio, existe o autocontrole. A liberdade desses impulsos, ela então vai se encontrar num exercício de autodomínio, num exercício de autocontrole, em da gente se perceber para poder combater os nossos impulsos inferiores. Mas falar de autocontrole, a teoria é uma coisa, e na prática é outra. Na teoria é muito bonito, mas por que se torna tão difícil a questão do autocontrole e do autodomínio no campo da prática? Por que isso se deve? Bom, o Evangelho, ele é composto de um conteúdo de amor, de um conteúdo principalmente de renúncia. E essa renúncia, evidentemente, conclama-nos um autodomínio. Renúncia é autodomínio. Renúncia é autocontrole, é resistência ao mal. E por que é tão difícil? Porque todo o esforço de autodomínio e de autocontrole, ele também requer uma dose de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele caminha junto com a capacidade que eu tenho de resistir ao mal. Pelo simples fato que ninguém domina território desconhecido. Ninguém domina terreno que não conhece. Então, primeiramente, é preciso eu identificar aquilo que eu tenho que trabalhar para que eu possa efetuar com mais eficiência um trabalho de controle. E o autoconhecimento é um dos maiores desafios da existência humana, o conhecer a si mesmo. Segundo a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe à espiritualidade a seguinte questão: qual é o meio prático e eficaz de alcançar a felicidade que seja possível na Terra e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade já vô-lo disse, responde a espiritualidade: conhece-te a ti mesmo. Então, esse resistir aos arrastamentos do mal, não é resistir aos arrastamentos do mal do mundo, é resistir os arrastamentos do mal que existem dentro de nós, através da resistência à tentação. Na oração que Jesus nos ensinou, do Pai Nosso, no final ele fala o seguinte: não nos deixeis cair em tentação. Tentação é produzido por nós mesmos, pelas nossas viciações do passado. Mas livrai-nos do mal. Amém. O mal também criado por nós mesmos. Então, o autoconhecimento que Sócrates propunha é esse mecanismo da qual vai facilitar o bom combate, da qual também se refere o apóstolo Paulo. Eu combati o bom combate, eu venci o mundo,
Venceu que mundo? O mundo exterior? Não. Venceu o mundo das paixões que traz dentro de si. Então, o autoconhecimento, ele caminha junto com o autodomínio e com o autocontrole. Essa foi a proposta de Sócrates na Grécia Antiga. E o Nietzsche, que é um pensador nihilista, né, um pensador que traz as reminiscências aí do hedonismo, né, criado ali por Epicuro, por Lucrécio, ele critica Sócrates justamente porque Nietzsche, ele achava que a força do ser humano, ela se encontrava justamente nele dar vazão aos seus desejos, à sua liberdade interior. E ele acusa Sócrates de ter matado a tragédia grega, porque Sócrates, através do momento em que ele propõe o autoconhecimento, ele está falando também de autodomínio por consequência, de autocontrole das paixões, que nós não devemos permitir que nos domine. Então é por isso que ele estende a sua crítica ao pensador considerado o pai da filosofia aí. Por que a gente tem que conhecer a nós mesmos? Para conhecer outras verdades a posteriori, depois. O projeto de Sócrates, ele é totalmente baseado na questão do autoconhecimento, na busca da verdade, mas principalmente a minha verdade. Um dos problemas que a gente muitas das vezes encontra é que a gente quer conhecer as verdades últimas e absolutas do universo sem conhecer a verdade que eu trago dentro de mim. Então é o contrassenso. Sócrates, ele propõe para que, primeiramente, nós voltemos o olhar para conhecer a nossa verdade, para que depois nós possamos conhecer verdades mais amplas e mais absolutas. A partir de um momento em que a gente já tiver se iluminado. Chico Xavier, nesse sentido, tem uma história que ele saía para visitar as cidades, os bairros mais carentes da cidade de Uberaba. E naquela época, várias ruas ainda não eram pavimentadas. E ele saía a pé com aquelas caravanas, com um rapaz segurando uma lamparina à frente do grupo. E, em uma dessas ocasiões, esse rapaz foi andando com a lamparina mais na frente e foi deixando o grupo do Chico Xavier, que andava mais devagar, para trás. E o pessoal virou para o Chico e falou assim: olha, Chico, ele está andando lá na frente. A gente tem que chamar ele de volta lá, porque ele está quase correndo, deixando a gente para trás. O Chico não perdeu a oportunidade para dar uma lição dentro daquela situação. Ele falou assim: assim é a verdade. Se a verdade ela caminhar muito à frente de nós, ela nos deixa no escuro. Assim é a verdade. Se a verdade caminhar muito à frente de nós, ela nos deixa no escuro. Então, o conhecimento da verdade, ele vem a partir do momento em que a gente tem um preparo a fim de que a gente possa absorver melhor, senão é perda de tempo. Senão aquela informação, aquele conhecimento não vai favorecer um sentido real na nossa vida de emancipação intelectual na busca por essa sabedoria. Então a sintonia, ela nasce do autoconhecimento, ela nasce do autodomínio. Mas como que a gente vai conseguir ter autoconhecimento? É outro desafio. Se autodomínio requer autoconhecimento, autoconhecimento requer o quê? Como que acontece o autoconhecimento? O autoconhecimento, ele acontece através da análise do nosso comportamento diante da experiência vivida. Como que eu estou me portando diante das situações que a providência divina e que os imperativos da evolução fazem com o único objetivo de eu conhecer a si mesmo. Por isso que na família é o núcleo, é um dos núcleos primordiais e principais desse trabalho de autoconhecimento. Por quê que a família, dentro do lar, a gente vai poder saber e tirar uma noção um pouco melhor de quem somos nós mesmos? Porque aqueles espíritos que reencarnam conosco no seio familiar, eles nos conhecem de existências transatas, de existências passadas. E todo mundo da qual a gente estabelece uma intimidade, a gente vai se soltando mais. Isso acontece em relacionamento afetivo, por exemplo.
O sujeito começa a namorar, ou então a menina começa a namorar, e aí começa todo mundo ali bloqueado, né? Querendo mostrar o lado melhor, a fim de poder seduzir, a fim de poder mostrar suas qualidades. E aí passa 30 anos, aí aquele casal ali acaba se casando, e passa 30 anos de convivência, já está todo mundo relaxado, já está todo mundo fazendo aquilo que quer. E por quê que essa importância, vamos dizer assim, da nossa preservação, ela para de existir? Porque a partir do momento em que a gente ganha intimidade com alguém, a gente vai se soltando, a gente vai mostrando quem a gente realmente é. É por isso que dentro do lar a gente se solta mais do que na rua. Porque aqueles espíritos já têm conosco intimidades de vida passada. Então é um canal de autoconhecimento também. Opa, como é que eu sou dentro de casa? Porque na rua é o seguinte, com licença, muito obrigado, não há de quê. E dentro de casa sai, senta, vai embora. Quem que eu sou? Eu sou o da rua ou eu sou o de dentro de casa? Então o núcleo de autoconhecimento principal vai ser o Instituto da Família, vai ser o Instituto Doméstico. E através também das experiências da dor, das experiências do desespero. Todo mundo atravessando uma situação difícil, uma situação dolorosa, ela também mostra muito de si. Então, todas as dificuldades que a gente atravessa é uma oportunidade também de autoconhecimento, porque ela se nos revela o caráter. E aí a gente identifica, se a gente já tem uma consciência, evidentemente, e sabe aonde que a gente tem que trabalhar. Tem até uma certa história do Chico Xavier, que ele estava nas suas atividades espirituais, e eu acho que até alguns de vocês vão conhecer essa história. E ele pegou um avião, ele estava indo para Belo Horizonte. E esse avião, ele saiu de Beraba, estava indo para Belo Horizonte, e esse avião fazia escala em Araxá. Antes, na trajetória, quando ele estava lá dentro do avião, o avião começou a tripudiar para um lado, começou a tripudiar para o outro, né? Começou a envergar para um lado, começou a envergar para o outro, às vezes dava uma pirueta. E o pessoal ali começou a entrar em desespero, começou a gritar, socorro, meu Deus, me ajuda. E o Chico Xavier ali, vendo todo mundo gritar, o avião dando pirueta no ar, e ele ali tentando manter o autocontrole, né? E teve uma hora que o motorista abriu a porta lá da cabine, virou para os demais passageiros e falou assim, olha, não se preocupa não, que isso é um fenômeno chamado vento de cauda. E a única coisa que vai acontecer é a gente chegar mais rápido no nosso destino. E um gritou, mais rápido no outro mundo, né? E aí, o que acontece? O pessoal começou a gritar e o Chico entrou na roda. E quando o pessoal viu o Chico gritando, falou, nossa, o Chico Xavier entrou em desespero. Esse é o momento da morte, e todo mundo gritando, e o Chico Xavier, socorro, meu Deus, valei-me, gritando, pedindo ajuda a Deus, e ficou gritando, e o avião para um lado, e o pessoal vomitando, o avião para o outro. No que Emmanuel entra dentro do avião, porque aquilo ali não podia continuar, Emmanuel, como um grande educador, entra no avião e fala assim, você não acha melhor você ficar quietinho? Você dá testemunho da sua confiança em Deus e na imortalidade da alma? Ele falou assim, mas você não acha que a gente está correndo risco de vida? Estão, e o que tem? Muita gente, milhares de pessoas ao redor do mundo estão correndo risco de vida. Vocês não são privilegiados. E, já que a gente está correndo risco de vida realmente, eu vou continuar a gritar. Continuou a gritar, não se intimidou nem com a presença ali de Emmanuel. E continuou, socorro, meu Deus, socorro. E Emmanuel ficou um pouco ali transtornado com aquela situação. Ele falou assim, então quer dizer que você acha que vai morrer realmente, não é? Falou assim, você não acha que a gente vai morrer? Então faz o seguinte, cala a boca e morre com educação. Para você não afligir os demais passageiros. Morra com fé em Deus. Né? Então, evidentemente que esse é um caso que aconteceu, em que no momento de desespero a pessoa vai se mostrar. No momento de dor, inevitavelmente a pessoa vai se mostrar. É claro que a gente citou essa história a título de descontração.
Chico Xavier, de forma nenhuma, tinha medo da morte. Ele tinha contato com os espíritos desde a mais tenra idade e tinha certeza na imortalidade da alma. Mas o que a gente quer dizer com tudo isso é que a experiência, a nossa conduta diante da nossa experiência, e principalmente a análise do nosso comportamento atravessando determinadas situações, vai nos proporcionar esse autoconhecimento, a fim de eu conhecer as minhas dificuldades para poder combatê-las, para poder exercitar o autodomínio. Dessa forma, a gente vai adquirindo sintonia elevada, a gente vai mudando o nosso estado vibratório, porque a gente começa a perceber e trabalhar as mazelas que existem dentro de nós, através de um esforço persistente e através de um esforço diário. E aí a gente começa a se sintonizar com a espiritualidade superior. Essa é a sintonia, que é um dos mecanismos de proteção que a gente adquire através do momento em que a gente se esforça. Um outro mecanismo é o da simpatia. A gente citou a sintonia, agora vem a simpatia. Como que a gente adquire simpatia? Simpatia se adquire na oportunidade de espalhar o bem, na oportunidade de semear o sentimento da simpatia no coração das pessoas, se semear o sentimento de gratidão. Não que eu deva fazer o bem pensando numa recompensa, pensando em ter pessoas gratas com relação a mim, mas é uma consequência natural de quem faz o bem. É uma consequência natural de quem se esforça em espalhar a gentileza, porque a gente acha que a finalidade da vida e que a gente nasceu para fazer grandes projetos. Não, mas esse exercício, ele começa com atitudes pequenas, de bom dia, de gentileza, da gente não jogar um papel na rua. Isso é educação que a gente vai gerando dentro da nossa intimidade e vai gerando em nós tesouros e, por consequência, angariando a simpatia tanto dos espíritos encarnados como dos desencarnados. Porque quando eu faço bem para alguém, existem espíritos que estão cercando aquela pessoa e que querem o bem dela, vão ficar gratos para mim. Então, a extensão da corrente do bem que eu vou adquirir através de um trabalho de benevolência, de um trabalho de caridade, ele é muito mais amplo. Porque eu posso estar fazendo bem para alguém aqui, e aquele alguém ter uma mãe desencarnada, que vai ser um espírito que vai se tornar totalmente simpático a mim, por ter feito bem para o filho dela na terra. Então, dessa forma, a gente vai adquirindo simpatia, que também é um mecanismo de proteção para nós mesmos. Por que é um mecanismo de proteção? Chico Xavier tem uma frase que ele diz o seguinte: o bem que você fizer em algum lugar será seu advogado em toda parte. Então, o bem que a gente faz para alguém em algum lugar, ele vai nos defender no momento em que a gente mais precisar e que a gente menos esperar. Tem uma historinha que ela é muito rápida, eu acho que algum de vocês conhece também. Acho que eu já cheguei até a comentar. Que tinha um empresário que ele era dono de um frigorífico. E ele costumava a ser muito simpático com os seus funcionários. Ele chegava, ele fazia questão de apertar a mão de cada funcionário, de dar bom dia. Na hora que ele saía, ele fazia questão de se despedir de todos os funcionários, até do segurança que chegava para a vigilância. E um dia, já era final de expediente, era aproximadamente 18 horas, e o estabelecimento ele já estava se fechando. E ele entrou no frigorífico, na câmara fria, para verificar as mercadorias que tinham chegado. E aí o que acontece? Os funcionários já tinham ido embora, e ele ficou preso dentro da câmara fria. A porta se fechou pelo lado de fora e ele não conseguia abrir para poder sair dali. E ele falou assim: pronto, eu vou morrer aqui. Amanhã eles vão acordar aqui e eu vou estar morto aqui dentro. O que eu posso fazer? E ficou ali esperando realmente a hora da morte. No que o vigia
ele vai e abre a porta do frigorífico e chama pelo nome dele. E aí ele fala, graças a Deus, ele me percebeu aqui dentro. Mas ao mesmo tempo que ele ficou extremamente feliz com a possibilidade dele não morrer naquela noite, ele ficou intrigado. Porque não era habitual do segurança abrir a câmara fria e entrar lá dentro. E aí ele disse assim, mas como é que você foi abrir a porta e me achar aqui dentro? Ele falou assim, uai, toda vez que o senhor vai embora, o senhor se despede de mim. O senhor se despede de mim e deseja uma boa noite de trabalho. Hoje eu achei estranho, porque o senhor não foi se despedir de mim, porque o senhor não me desejou boa noite. Eu falei assim, está preso em algum lugar aqui dentro. E ele foi lá e achou. A vida também é assim. A vida nos retribui nos pequenos gestos, nas pequenas movimentações do sentimento que a gente estende a alguém. Então, quando a gente vai espalhando o bem através de um exercício de sermos pessoas gentis, de sermos pessoas benevolentes para com o próximo, a gente vai criando também um mecanismo de proteção natural, através da gratidão das pessoas, através da gratidão dos corações que vão se sentir simpáticos a nós. Isso é autoproteção, que depende de nós. Sintonia e simpatia são os mecanismos de autoproteção que cabe a nós desenvolver na nossa intimidade, abandonando aí as roupagens do homem velho, com seus impulsos, com as suas más tendências, e adquirindo a perspectiva do homem novo, com a conquista de si mesmo, no desenvolvimento das qualidades essenciais para a vida imortal. Porque quando Jesus ele fala o seguinte, vós sois deuses, ele está dizendo do potencial divino em desenvolvimento que todos nós temos. Ele está dizendo daquilo que a gente traz como potencialidade de ser a cada dia melhor. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que pergunta, que é Deus? E a espiritualidade responde que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Fazendo um paralelo dessa pergunta com a pergunta 72 de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta à espiritualidade qual é a fonte da inteligência, e a espiritualidade responde, a fonte da inteligência é a inteligência suprema, é a inteligência universal. O que isso tem de correlacionado? Deus, inteligência suprema. A fonte da nossa inteligência é também a inteligência suprema. Ou seja, quando Deus nos criou, Ele deixou conosco a marca, o DNA divino. Toda vez que um pai, que existe a geração de um filho, os filhos não carregam o DNA dos pais, nós trazemos o DNA divino dentro de nós. E DNA, acima de tudo, é informação. Essa informação está gravada na nossa consciência, que vai se ampliando e que vai se desenvolvendo, sempre mais através das nossas experiências e da nossa condução. Boa condução. Então, a autoproteção, ela nasce a partir daí. A partir do momento em que eu adquiro boa sintonia através de um esforço de autodomínio e que eu desperto para a necessidade da simpatia, da semeadura da simpatia nos corações. E a partir do momento em que eu desperto para essa necessidade, eu não deixo para amanhã. Eu não postergo os trabalhos que se devem acontecer no hoje. Ou seja, eu não adio resultados. Eu movimento, eu arregaço as mangas e passo para o encontro dessa realidade a partir do hoje. O tempo mais precioso é o hoje. Emmanuel, em uma das suas obras da série Fonte Viva, que ele fala o seguinte, aquele que diz, amanhã eu farei, não, segunda-feira eu começo, esse ainda não despertou para a grandeza e para o valor fundamental do tempo nas nossas vidas.
Então, o melhor momento para iniciar esse trabalho de construção da nossa autoproteção é no hoje, a fim de que a gente não jogue fora, com a nossa comodidade acumulada ao longo de muito tempo, oportunidades de emancipação espiritual. Porque a gente deixa escapar, pela nossa falta de sensibilidade, muita oportunidade de crescimento e de evolução, simplesmente pela nossa omissão em fazer aquilo que a gente deve fazer, em deixar para depois aquilo que cabe a gente a fazer no hoje. Tem um episódio que aconteceu particular comigo, e eu peço até permissão para contar, só para a gente ressaltar que às vezes a gente se compromete sem saber que está se comprometendo espiritualmente. Eu fui convidado para fazer uma palestra lá ali no Presídio Floramar, no Centro Socioeducativo para menores de idade, o que eles chamam de Florinha, né? E eu fui convidado para falar lá para aqueles adolescentes. E, na época, eu estava um pouco rebelde assim, eu estava fugindo de alguns compromissos que me chegavam, que me chegavam como convite. E nesse dia, fica lá no Icaraí, né, o presídio, eu sei que eu tinha que acordar muito cedo, era num domingo, e aí eu era muito jovem também, eu tinha 19 anos, e falei assim, quer saber, eu não vou não. A moça tinha me ligado lá para mim falar lá, eu falei assim, eu não vou de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou desligar o celular aqui, vou continuar dormindo no meu quarto, olha que responsabilidade. E vou torcer também para minha mãe não vir me chamar, porque minha mãe está sabendo disso. E aí o que acontece? Eu fui, desliguei o celular e fiquei quietinho na cama, assim, esperando o tempo passar para mim não ter que ir lá. Estava com um pouco de medo também, para ser sincero. E aí o que acontece? Estava ali dormindo, aí minha mãe chegou, eu percebi a movimentação no quarto, eu falei assim, vai vir me acordar. E aí eu fingi com mais ênfase de quem estava dormindo mesmo, sabe? Quando você finge assim com mais ênfase, para ela às vezes ficar com remorso de me acordar e desistir da ideia. Só que nada disso. Ela me cutucou lá na cama e falou assim, meu filho, você não tem um compromisso hoje? Você não tem um compromisso de ir lá no centro socioeducativo fazer o trabalho que te convidaram? Eu falei assim, tenho mãe, mas aqui eu estou passando mal, sempre né, passando mal. Eu não vou não, eu vou ficar descansando aqui hoje, porque eu não estou muito bem. Ela falou assim, pelo amor de Deus, você não pode fugir do compromisso. O papo de mãe, né? Você tem que ir, que história é essa, que responsabilidade, não, você vai sim, você vai sim, você vai sim, você vai sim. Final das contas, eu peguei e fui. Chegando lá, né, eu entrei, fiz uma prece, porque eu teria que falar durante 3 horas, né, porque é o seguinte, vem uma turma, e aí eu falaria durante 1 hora, depois viria outra, eu falaria durante mais 1 hora, e viria a terceira mais 1 hora, porque tinha grupos que não poderiam se misturar, porque existia guerra de grupo lá dentro. Então, se misturasse, daria conflito. Então, ia ser um trabalho durante a manhã inteira, uma manhã de domingo. E aí eu peguei e fui. Eu sei que eu fui ficando com desespero, porque era porta e mais porta que fechava atrás de mim e cadeado. Porta, cadeado. E minhas pernas foi ficando trêmula, a minha boca foi secando. Eu falei assim, gente, eu não posso passar vergonha aqui não. Eu ia pedir para sentar, mas aí eu falei assim, não vou pedir para sentar não, deixa eu ir. Fiz uma prece a Deus, pedindo auxílio e continuei. Cheguei, desenvolvi o trabalho, foi muito produtivo. A gente percebe que a carência espiritual de quem se encontra na criminalidade é muito grande. São os que mais necessitam de luz, são os que mais necessitam de Jesus e da espiritualidade amiga. Certa vez, Chico Xavier, que visitava os presídios, né, e que levava mantimentos para quem lá se encontrava encarcerado, depois que ele chegou uma certa vez da visita, e aí um grupo chegou para ele, e aí, você viu muito espírito obsessor lá dentro? Que tipo de espírito obsessor você viu lá dentro do presídio? Ele falou assim, não, pelo contrário, eu vi muito benfeitor espiritual, porque os espíritos obsessores já conseguiram o que eles queriam. Agora é a hora do resgate.
Então a carência espiritual dentro, né, das penitenciárias é muito grande. Tá, realizei o trabalho e ia saindo. Quando eu fui saindo, a moça que me convidou, ela disse assim: muito obrigado por você ter vindo. Porque se você não tivesse vindo essa manhã, eles iam ficar esse período todo ociosos no pátio. E aquilo me ficou na cabeça. Eu que agradeço a oportunidade, quando você precisar se disponha novamente. E fui embora. E aí eu fui pensando o seguinte: imagina se eu continuo dormindo pela minha preguiça, pela minha irresponsabilidade, e acontece um conflito no pátio, e um adolescente mata o outro em uma briga. Nas costas de quem ia ficar essa conta? Nas costas de quem ia ficar essa conta? Na minha. Pelo simples fato de não ter ido cumprir um compromisso. Pelo simples fato de não ir ter dado ouvido ao dever que me chamava. Isso é comprometimento indireto. Porque os comprometimentos espirituais, eles nos acontecem somente quando a gente perde o controle, quando a gente estoura com alguém e acaba passando dos limites. O comprometimento espiritual, ele surge a partir do momento da minha omissão no bem. Na pergunta 642 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade o seguinte: para agradar a Deus, basta não fazer o mal? E a espiritualidade responde: não, é preciso com que faça o bem no limite das suas forças, porque todo o mal que aconteça, caso você não pratique o bem, você que vai ser penalizado por isso. Então, agradar a Deus nada mais é do que agradar a nossa consciência. Porque, principalmente, se a gente tem notícia do mal que aconteceu pela minha simples omissão do bem, o peso da minha consciência vai ser demasiado. Então, para evitar esse tipo de processo, é que eu falo que a gente tem que estar mais atento aos compromissos que nos chegam, aos compromissos espirituais de crescimento e de resgate do nosso passado dificultoso. A partir desse momento, a gente vai criando uma aura em torno de nós pacificada. A tonalidade da nossa aura, ela se modifica. E todos aqueles que entram em contato com a gente, eles passam a se beneficiar de alguma forma, né? Todos nós emanamos energia. Essa energia ela é identificada através de uma coisa que a gente chama de aura. Todo médium sabe que todo médium vidente, ao olhar para alguém, ele identifica se a pessoa está bem ou não, pela coloração e pelo tipo de vibração que a aura da pessoa adquire em estados de enfermidade ou de saúde. Então, a partir do momento em que a gente cultiva a boa sintonia e persiste nela, a gente vai modificando o nosso campo energético e aquilo vai criando uma proteção em torno de nós, que não só nos protege, como também beneficia outras pessoas. É por isso que existem pessoas que só de você estar perto você se sente bem. Porque às vezes aquela pessoa está num equilíbrio tal que a aura dela, a emanação energética dela acaba te contagiando. E existem pessoas que só de você estar perto, para aqueles que são mais sensitivos, já se sente mal, já quer sair dali. Isso acontece tanto com pessoas como com localidades também. Às vezes um determinado lugar que eu frequento, eu não me sinto bem lá, pelo tipo de energia que ali está. E outro lugar eu já me sinto extremamente bem. É pela energia emanada pelaquela coletividade que ali está. Tem uns cientistas que foram pesquisar a aura do Chico Xavier e eles fotografaram a extensão da aura dele com aquela fotografia, aquela câmera chamada câmera Kirlian, que foi produzida pelos soviéticos. E a aura dele, o raio de extensão dela, da gente tem alguns centímetros além da nossa pele. A aura do Chico Xavier tinha mais ou menos a extensão de 10 metros.
de 10 metros além da pele dele. Por isso que as pessoas se emocionavam e começavam a chorar do simples contato com ele, porque entravam naquele magnetismo pessoal criado por ele através do cultivo dos bons sentimentos, que significa boa sintonia. Então, protegia também aqueles que entravam no raio de ação do benfeitor. Nós também podemos desenvolver as nossas potencialidades nesse sentido, através do ajuste e da correção das nossas emoções e da elevação constante dos nossos pensamentos. Só dessa forma que existe autoproteção. Não existe amuleto mágico que a gente vai colocar para se ver protegido. O que existe é a atitude introspectiva. O que existe é a benevolência, que vai gerar em nós mecanismos autoprotetivos, da qual a gente vai poder evitar muito mal e vai poder evitar principalmente os nossos comprometimentos com a nossa própria consciência. Eu fico imaginando esse período de transição que o nosso planeta hoje se encontra, de um mundo de provas e expiações, ou expiações e provas, como muitos preferem dizer, para um mundo de regeneração, onde as oportunidades de reencarnar, segundo o livro ali, Obreiros da Vida Eterna, elas estão ficando cada vez mais escassas, justamente pelo fato de ser muita gente na fila querendo uma nova oportunidade, pelo sentimento de culpa que eles carregam de não ter feito aquilo que deveriam fazer enquanto aqui encarnados. Aí eu fico me lembrando do livro Há 2000 anos, de Emmanuel, em que Emmanuel, na condição do senador Públio Lentulus, que perseguia os cristãos naquela época, e mandava prender, e mandava ir para as arenas ser devorado pelas feras, a sua esposa, na época, já tinha se convertido ao cristianismo. E ela se encontrava nas catacumbas com os cristãos para as suas reuniões. Só que ela pertencia à família nobre, né? Ela era uma patrícia. E os soldados chegaram num lugar em que eles estavam reunidos, para prender todo mundo ali para levar para a arena. Ela, percebendo a aproximação dos soldados, ela trocou de roupa, ela trocou de vestimenta com uma plebeia. E aí o pessoal prendeu ela e soltou aqueles que eles achavam que era uma patrícia ali. E o que acontece? Foi a hora do festival em que os cristãos deveriam ser devorados ali na arena. E Emmanuel, na condição de senador, estava na plateia ali para assistir ao espetáculo da Roma Antiga. E quando ele vê, os leões já estavam soltos. E a sua esposa entra na arena porque tinha trocado de roupa com uma escrava. E aí ele percebe que era a esposa dele que estava lá na arena para ser devorado pelos leões, e ele se arrepende. Já era tarde demais. E Emmanuel demorou alguns séculos para reparar esse mal que ele fez. Aí eu fico pensando nas pessoas que se comprometem seriamente hoje. Será que vão ter séculos para se repararem daqui para frente nesse orbe? Talvez não. Talvez nesse momento de transição que a gente se encontra, os equívocos mais graves, através das nossas arbitrariedades, já vão fazer com que a gente reencarne em planetas de ordem primitiva, de ordem inferior. Então é preciso com que a gente desperte para a necessidade de fazer o bem hoje, de fazer o bem agora, para que a gente não deixe para amanhã essa construção de uma atmosfera interior favorável ao nosso bem-estar e à nossa saúde mental e espiritual no nosso processo evolutivo. Eu agradeço a todos vocês a paciência, o ouvido. Espero com que a gente possa sair daqui um pouco mais iluminados pela espiritualidade que sempre está presente em trabalhos como esse, nos assistindo e trabalhando nos nossos corações aquilo que precisa ser trabalhado para a retificação
do nosso mal, para a retificação dos nossos pensamentos, bem como também os dos nossos sentimentos. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa sair daqui levando essa paz que por hora sentimos aos nossos lares, aquelas pessoas que vão tomar contato conosco. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.